Vamos lá, bem-vindos então à nossa terceira videoaula, nossa aula síncrona de introdução e panorama ao Novo Testamento. Nas aulas passadas, nós tratamos sobre a introdução do texto do Novo Testamento, considerando aí a sua primeira forma que nós encontramos dentro do texto do Novo Testamento, que são os evangelhos. Consideramos aí primeiramente os sinóticos, embora não sejam os textos mais antigos que nós temos contato, ou que nós temos acesso, melhor dizendo, do Novo Testamento. Quando isso é algo que nós consideramos, que os evangelhos sinóticos, no caso Mateus, Marcos e Lucas, tem a sua escrita posterior aos textos de Paulo, por exemplo. Em algum momento entre os anos 60 e algum momento dos anos anteriores ao ano 70. Para nós que estamos agora estudando o Novo Testamento, o ano 70 depois de Cristo, ele é um ano que você precisa ter em mente. O ano 70 é um ano importantíssimo quando nós falamos em Novo Testamento. É o ano em que Jerusalém foi destruída por Tito Flávio, que era um general romano, foi depois elevado à condição de imperador romano. A destruição de Jerusalém, então a destruição do templo, também de templo de Herodes, ou segundo templo, ele põe fim, então, a religião do Antigo Testamento, conforme nós conhecemos à luz do Antigo Testamento, principalmente ali Levíticos, ou enfim, ao trabalho sacerdotal, e abre o espaço para o trabalho dos fariseus, que vão desenvolver as sinagogas como ponto de referência, que já era isso mesmo, era o ponto de contato com a religião e com a fé judaica fora de Jerusalém. A obrigação dos sacrifícios era minimamente anual. Então, nós temos aí uma data que precisa ser levada em consideração, porque antes do ano 70, nós temos, então, uma série de cartas escritas. Posterior aos anos 70, ao ano 70, nós temos outros grupos de cartas que serão escritas, outros documentos que serão escritos. O ano 70 também é importante, porque entre 64 e 70, ainda que sejam 6 anos, nós temos aí a primeira grande perseguição romana ao cristianismo via Nero, onde nós temos a morte de Pedro e Paulo, conforme a tradição nos apresenta. Então, isso é importante, porque é onde nós temos o desaparecimento desses dois baluartes da fé. Então, isso marca também o modo de escrita ou o modo de composição do Novo Testamento. Vimos também João e as suas características como um escritor. Ele vai ter ali seu modo próprio de escrita do Evangelho, que é um tanto mais elaborado,
um tanto mais objetivo, presta muita atenção a vários, digamos assim, vários não, há poucos, mais longos discursos de Jesus. Então, discursos, nós vamos ter ali pelo menos 7 grandes discursos que Jesus faz, quase todos eles relacionados a algum milagre. Não vai ter nenhum discurso ali quando da transformação da água em vinho. Vimos que é o grande evangelho que nos fala, nos apresenta a pessoa do Espírito Santo. O Evangelho de João é o evangelho pneumatológico por excelência, uma vez que ele nos mostra, nos revela, nos indica a pessoa, a missão, o caráter do Espírito Santo dentro da vida e da prática da igreja. Vimos também outras manifestações do escrito joanino em suas cartas e também no Apocalipse, como, aliás, eu não me lembro se a gente chegou a entrar no Apocalipse. Se alguém se recorda, por favor, me diga. Senão eu preciso começar pelo Apocalipse e não pelas cartas de Paulo. Mas que são, por exemplo, o Evangelho, as cartas e o próprio Apocalipse, eles podem ser escritos tardios, posteriores ao ano 70. Por quê? Porque nenhum deles precisa fazer ou tem alguma razão de fazer referência à destruição de Jerusalém, coisa que nós encontramos em Marcos 13, Mateus 24, encontramos também, acho que em Lucas 19, não tenho muita certeza, onde nós temos aí que às vezes nós somos levados por conta das nossas escolas diversas de interpretação a achar que quando Jesus está falando da destruição do templo de Jerusalém, está falando da segunda vinda. Então, dependendo da sua escola, da sua denominação, Jesus falar da destruição do templo e falar da sua segunda vinda parece ser a mesma coisa. Então, há aí algumas questões que a gente precisa considerar, mas sim, não é... sim, obrigado, Adriano. Então, a gente tem aí esses escritos, que eu diria que são escritos de um fundamento, em um sentido de um fundamento histórico da fé, no outro sentido, em uma forma de nos colocar diante da imagem de Cristo, primeiro no seu estado de humilhação, mas também no seu estado, nos evangelhos, mas também de acordo com o seu estado de exaltação, de glorificação. Afinal de contas, todos os evangelhos terminam nos apontando o estado de glória de Jesus Cristo ressuscitado. Nos fala ou da sua ascensão, como é o caso, todos eles, Atos de uma forma resumida, aliás, Lucas de uma forma resumida, mas que tem uma ampliação disso, dessa concepção, no primeiro capítulo, pelo menos, do livro de Atos. Você tem uma forma mais ampla do que é o Cristo ressuscitado, que é Jesus ressuscitado, glorificado, e a sua ascensão aos céus. Isso é algo muito importante. Pelo menos as 3 cartas de João, elas têm um caráter mais doutrinário, por assim dizer, porque elas têm essa força de explicar o que está no Evangelho, de explicar o que está ali sendo apresentado
em meio aos discursos, em meio às parábolas, em meio aos milagres, em meio àquelas ações e atuações de nosso Senhor. Então, nós temos aí esse aspecto doutrinário. João vai defender, então, o evangelho do gnosticismo, vai defender o evangelho diante de práticas não tão ortodoxas assim, lá da terceira carta, né? Aquele cidadão lá que queria ter primazia entre todos, não recebia o apóstolo amado, né? Imagina. Então, você não fica chateado quando alguém não quiser você por perto. Teve um doido que achou que ele era melhor do que João. João, quando quis descansar certa vez, reclinou a cabeça no peito do Nosso Senhor. Era lá. Não, esse João não é um cara assim tão bom, pelo amor, né? Então, se alguém quiser desfazer de você, saiba, desfizeram de João. Não vou nem falar de Paulo. Paulo é fichinha. Ele mesmo vai falar que ele é um que não tinha nem o direito, nem de ser chamado apóstolo. Então, mas João, não, João, aí é brincadeira. Bom, perdão. Nesse caso, gente, nós temos essa percepção, então, do que a gente considerou nas últimas aulas. O que eu quero ver, então, hoje com vocês? Quero trabalhar de uma maneira geral o que é o conjunto dos escritos paulinos dentro do contexto do Novo Testamento. Porque, assim, se nós formos falar do Novo Testamento como ele é um documento constitutivo da nossa fé, nós temos aí uma questão muito própria, porque nós estamos falando de 13 documentos, falando agora em termos de documento, né? O Evangelho de Mateus é um, o Evangelho de Marcos é outro, assim, documentos. Documentos cristãos de primeira ordem. Nós teremos o maior escritor foi o apóstolo Paulo. Foi o Paulo de Tarso, ou de Tarsis, ou de Tarso mesmo. Paulo de Tarso, ele é o grande instrumento da revelação de Deus no Novo Testamento. Eu tenho, não grande, mas tenho uma birra de uma leitura, às vezes, que nós temos de Paulo como um grande teólogo. Não é que não seja um teólogo, mas, às vezes, nós repetimos aquilo que os reformadores pensaram. Não que eles estejam errados em dizer, mas se você lê atentamente o apóstolo Paulo, você percebe que ele é muito mais pastoral, ele é muito mais alguém que está voltado para o cuidado da igreja, do que necessariamente um teólogo sistemático. Vocês têm tido essa oportunidade de fazer algumas leituras de teólogos sistemáticos, de teólogos bíblicos. Vocês percebem que há uma diferença. Vocês percebem que Paulo ele está contextualmente trazendo e aplicando a palavra de Deus a contextos específicos, próprios, práticos, dentro da igreja.
A minha birra é porque, às vezes, e eu não vou falar da minha denominação, não conheço as demais, mas na minha denominação, às vezes o que nós vemos são aprendizes de feiticeiros, ou vulgarmente chamamos de licenciados, são a primeira fase do sujeito que pretende ser pastor, depois de fazer 4 anos de seminário, ter lá todo um processo. Às vezes eles querem dar uma aula na pregação. Pregação não é aula. Pregação não é aula. Estudo bíblico, você pode dar uma aula. Escola dominical, você dá uma aula. Estudo sobre um determinado tema. Pregação é outra coisa. Trato pastoral é outra coisa. Então, eu vejo muitas pessoas projetando sobre Paulo uma imagem que não é a dele. Ele é um pastor. Acima de tudo, ele é um pastor. Acima de tudo, ele é um missionário. Acima de tudo, ele é alguém que está envolvido com a plantação de novas igrejas. Em um certo sentido, falar de Paulo como teólogo não é algo tão proveitoso assim para nós hoje. Porque senão a gente cria uma ideia, às vezes, engessada do que Paulo era, do que Paulo fazia, do modo como ele tratava as igrejas, as quais Deus deu oportunidade não apenas dele plantar, mas com as quais Deus deu a oportunidade dele conversar e dialogar. Até aqui algum comentário, alguma pergunta? E me perdoe pelas fungadas, elas vão ser inevitáveis durante essa aula. Sem perguntas? Tá tranquilo? Então, vou continuar. Bom, então, quando a gente pensa no primeiro documento de Paulo, nós estamos falando aqui da primeira carta aos Tessalonicenses. Eu acho que eu já comentei isso. Se eu não comentei, estou falando agora. Primeiro documento paulino, carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ele traz uma... E aí você percebe, esse é um documento que traz os primeiros, na sua escrita, aquilo que vai ser fundamental dentro do pensamento paulino. Por exemplo, aquilo que é chamado na teologia medieval de as virtudes teologais, isso é, aquelas virtudes que nos traz um relacionamento com Deus, o que nos leva a considerarmos a pessoa de Deus, que é a fé, a esperança e o amor. Então, fé, esperança e amor é um tema recorrente dentro da fala paulina. Quando ele está falando de fé, seja a fé pela qual cremos, seja a fé naquilo que cremos, ele está falando, esse tema vai ser um tema que vai surgir na fala de Paulo. A fé que vem de Deus como dom, a fé que nós exercemos enquanto acreditamos na pregação e naquilo que nos foi ensinado. Então, uma só fé, então, um só conjunto de dados doutrinários que nós criamos é algo que Paulo vai trazer. Esperança. A esperança é um termo escatológico. Então, a vinda do reino futuro de Deus, a vinda é a manifestação do Cristo ressurreto, a vitória sobre a morte, a ressurreição e a vida eterna, isso são elementos, a volta de Cristo, tudo isso são elementos também recorrentes na teologia paulina. O amor também
Você vai encontrá-lo em todos os textos paulinos. É a expressão daquilo que o cristão é. É a experiência, primeiro, de ser amado por Deus, e por causa desse amor, o cristão é levado a amar. Então, Paulo, ele já apresenta esses três elementos, fé, esperança e amor, já dentro desse documento, que é a carta aos Tessalonicenses. Lembrando do contexto, nós estamos falando aqui por volta do ano 50, 51, início do ministério de Paulo na Europa, quando, ao invés de ir para a região da Ásia Menor, ele é impedido pelo Espírito Santo, então ele tem aquela visão em sonho de um homem macedônio pedindo auxílio. Então ele entra para Macedônia, Filipos, Bereia, tem um outro lugarzinho que ele passa lá, Tessalônica, ele vai ficar um pouco mais de 3 meses, e ele é forçado a fugir dali por uma série de perseguição de judeus contra Paulo. Então ele é conduzido forçosamente a Atenas. Ele vai ficar ali um período isolado, solitário ali. Capítulo 16, então, de Atos nos mostra isso. Então, Silas e Timóteo vão encontrar-se com ele, eles trazem algumas informações, e aí ele escreve a primeira carta, e esses temas são tratados. Essa é a estrutura da carta, basicamente essa é a estrutura da carta. O que vocês creem, o que vocês esperam e como vocês amam. E aí também nós temos a primeira aquela estrutura maior que Paulo usa em suas cartas. Um elemento digamos, dogmático, pastoral. Não é porque entenda, não é porque eu não gosto de usar o termo teólogo, que ele não é doutrinário. Ele é instrumento de revelação, ele é apóstolo. Apóstolo, enquanto o apóstolo tinha o direito e o dever de instituir doutrinariamente coisas dentro da igreja. Embora muitas vezes ele também fale, olha, isso aqui é minha opinião. Quando ele diz, por exemplo, a minha opinião é que ninguém se casasse. É a opinião dele. Não é regra. Não é dever, não é nada disso. Então, mas ele, como apóstolo, ele estava ali para ser fundamento da fé cristã. E ele foi conduzido a isso, ele trabalhou isso. A igreja, então, em Tessalônica, recebe esse tratamento daquilo que lhes fora ensinado nos 3 meses que ele ficou, coisas que Timóteo e Silas acrescentaram, e que eles voltam e dizem, é necessário aqui a gente tratar desses assuntos, Paulo, porque eles ainda não estão tão conscientes dessas questões. Então, a carta é uma carta muito gostosa. A primeira carta aos Tessalonicenses é uma carta muito gostosa, porque ele trata a igreja de uma forma muito leve, a igreja é muito amável ainda com ele, é o primeiro amor, aquela coisa toda ali, da novidade do evangelho. Então, Paulo é muito gentil, é muito amor, é muito diferente do Paulo
de 1 Coríntios, muito diferente do Paulo de 2 aos Coríntios, porque são documentos bem distintos quanto ao seu conteúdo, bem quanto ao seu contexto. Nós temos, então, essa divisão. Primeiro momento, Paulo fala doutrinária e pastoralmente, e num segundo momento ele começa a aplicar algumas questões, vamos dizer, de ordem prática, do que a igreja faz com essas informações. Aliás, isso é algo muito interessante na prática pastoral, tá? Na prática pastoral. Acho que todos nós aqui conhecemos o pastor Hernandes Dias Lopes. Ele, na sua tese doutoral, que é um pequeno tratado é jeito de falar, que o livro fica em pé, sobre pregação expositiva, ele vai dizer o seguinte, que pregação expositiva é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. O texto é do texto até nós carece a explicação do que ele é, do que ele está dizendo, e do texto para a minha vida precisa de uma outra ponte. Então, todos nós que estamos envolvidos com a pregação do Evangelho fazemos esses 3 movimentos. Lemos, explicamos e aplicamos. O texto como ele está, o que o texto significa e o que ele quer dizer para mim hoje. Então, todo texto bíblico, ele carece dessa ação. E Paulo faz isso. Tá, eu falei sobre isso. Tá, como é que a gente traz isso para nós hoje? Tal e tal. Vocês têm fé? Ok. Isso é bom, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é um fato. Então, é isso que o Senhor quer de vós, a vossa santificação. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? A vontade de Deus para a sua vida é você ser santo. Me desculpem se alguns de vocês começam, às vezes, a conversa com alguém e falam, Deus tem um grande projeto na sua vida. Não, Deus só tem um projeto na nossa vida. O projeto na nossa vida é que a gente seja santo igual ele é santo. Está desde lá de Levítico, tá? É essa coisa, sede santos, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. Você é meu povo, você vai ser igual eu sou. Esse é o projeto de Deus para a nossa vida. O resto é complemento. Então, Paulo vai mostrar isso. Então, ele começa a aplicar isso, o jeito de falar, tal. Então, todo Tessalonicenses vai mostrar isso. Por exemplo, orai sem cessar, em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco sempre. Isso tem a ver com toda essa questão da fé, da esperança e do amor. Ele vai trazer para esse negócio. Então, você lendo a carta, você vai ver isso. Aí nós temos a questão da esperança, que é aquele trecho ali do capítulo 4 de Tessalonicenses, que fala sobre a volta de Cristo, como isso acontecerá, a ressurreição dos mortos, a transformação dos vivos, que era um problema para a igreja. Uma igreja, aliás, uma igreja cujo o arcabouço da coisa era greco-romano, eles criam, morreu, acabou. Ou, se não morreu, acabou, no mínimo, foi destruído. Vai se transformar em outra coisa, vai se tornar outra pessoa. E aí, como é que é isso? Ou foi para o Hades e vai ficar no Hades 10 mil anos. Como é que é? Aí Paulo vai explicar, não, olha, calma, quem morreu, morreu. Mas eles vão ver a volta de Cristo, tanto quanto eu e você, se estivermos vivos. E vai mostrar isso naquele trecho todo.
Então, a isso se resume a vida, o texto de 1 Tessalonicenses. Não é um texto complicado. Talvez o ponto mais complicado que há é por causa de uma palavrinha: arrebatamento. Deixando claro que é um debate em termos cristãos recente. É uma discussão recente dentro da teologia cristã, um arrebatamento da igreja, tá? Não tem 150 anos ainda, tá? Então, é algo muito recente, essa interpretação de um desaparecimento das pessoas. Isso precisa ser deixado claro. A ênfase do texto, na verdade, é o encontro com o Senhor nos ares. Isso, por exemplo, você vê quando Stanley Horton, que é um teólogo assembleiano, né, aquele texto dele, a teologia sistemática numa perspectiva pentecostal, ele vai dizer isso, a ênfase aqui é essa. Mas nós pentecostais, nós assembleanos, cremos nessa doutrina do chamado, isso no inglês eles chamam de rapto, dentro da nossa fala é o arrebatamento, mas para eles é rapto mesmo, de raptar, pegar e desaparecer. Ele vai mostrar isso. O que é um encontro? Que é um termo técnico. Que era quando um general era vitorioso em uma batalha, uma grande guerra, e ele voltava depois, às vezes, de anos fora de Roma, ele voltava com seu exército, e quando ele estava para entrar dentro de Roma, já há algum tempo, alguma distância, ele mandava alguém entrar na cidade, então era chamado imperador, o senado, os seus familiares, os nobres, que saíam da cidade para encontrar-se com o vitorioso, para depois ter uma entrada triunfal na cidade. E aí, Paulo usa essa imagem várias vezes, por exemplo, alguns têm cheiro de vida para vida, cheiro de morte para morte, é parte desse ritual do encontro e dessa entrada triunfal, mas isso é o ponto mínimo que nós temos aí de disputa nesse texto. Não, tem um outro ponto nesse... Não é Tessalonicenses, não. Estou confundindo aqui. Mas esse é o ponto que nós temos maior dificuldade no texto. Comentários? É Coca-Cola, tá, gente? Fica tranquilo. Não é vinho, não. Coca-Cola. Só que os copos aqui em casa quebra tudo. Aí sobra as taças. Segunda carta, então, é a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ela é uma carta cujo maior peso dela é, de fato, tratar sobre o ponto da escatologia. Então, o anticristo, o aparecimento do homem da iniquidade, como essa coisa vai acontecer, quando isso vai acontecer, o que vai acontecer quando ele se manifestar, o que está envolvido em tudo isso. Então, é parte desse livro. É um livro, mas é um livro menor, tá? Então, se a gente tem aí uma data aproximada de 50, 51,
da carta de Paulo aos Tessalonicenses, a segunda carta ela está entre 51 e 52. Pelo menos aí um ano de diferença. Vamos lembrar que escrever uma carta não era fácil, enviar não era fácil, e receber o retorno dela mais complicado ainda. Então, nós temos aí essa pequena carta também, eu acho que são 3 capítulos, não me lembro aqui de qual. Não existe maiores problemas nela, não existem pontos de divergência nessa carta. Ela é escrita para a mesma igreja em Tessalônica. Apenas por volta ali do século XVIII, início do século XIX, alguém começa a fazer algumas críticas à carta. E as críticas, às vezes, são o vocabulário não é muito parecido com o demais vocabulário de Paulo. Que o vocabulário é sempre essa coisa, o vocabulário, as palavras, como se fosse possível determinar a pessoa em vários momentos diferentes da vida dela, suas escritas, seus textos escritos fossem algo assim tão próximo, né? Como se você escrevesse, se você falasse sempre as mesmas palavras e usasse as mesmas palavras com muita frequência. Então, essa crítica que aparece muitas vezes em alguns autores. Mas, por exemplo, ninguém fala isso sobre a primeira carta dos Tessalonicenses, Romanos, 1º e 2º Coríntios. Não existe crítica sobre a sua forma, tá? Então, isso é algo que a gente precisa deixar claro. Depois disso, nós temos Gálatas. Gálatas, ela é uma carta que, possivelmente, ela tem 2 datações, mas, em geral, isso a gente está falando de gente crente, crente, considerando o estudo da carta. Eu prefiro a datação posterior, da data de entre 54 e 55 depois de Cristo. Porque ela me parece ser mais abrangente, uma vez que ela tem como necessidade de ser a própria reunião lá em Jerusalém. Ela já tem aquelas definições lá de que não há uma necessidade, já é oficial uma necessidade ou aliás, já é aceitável que os gentios não precisem se circuncidar. Já está muito propalado, já está muito explicado, já está muito conhecido na igreja. Então, se isso aconteceu entre 49 e 50, tomar conhecimento disso e de uma maneira muito radical, como Paulo fala, me parece ser mais provável depois de que toda aquela comunicação enviada às igrejas tenha acontecido. Então, nesse sentido, uma data posterior a 49, bem posterior a 49, faz mais sentido dessa carta, pelo menos para mim, né? Então, eu recomendo vocês lerem as introduções a Gálatas que eu mandei, que está nos livros que eu passei para vocês.
para vocês tirarem suas próprias conclusões. Mas essa é a minha opinião. Por conta daquele movimento dos judaizantes, dos cristãos judaizantes, relacionados muito proximamente aos fariseus, que insistiam na necessidade de circuncisão, guarda da lei, dias de festa, no caso vai chegar até mesmo a questão alimentar. Uma vez que você sacrifica, você só sacrifica aquilo que você come, e você só come aquilo que você sacrifica. Então, esses elementos do judaísmo começam a imperar sobre a vida da igreja, embora a igreja tenha decidido em Jerusalém que isso não era necessário. Era necessário da parte dos gentios apenas que se abstivessem de relações sexuais ilícitas, carne consagrada a ídolos e o sangue da carne. E isso cai. Bom, Paulo, então, escreve a carta de Gálatas, que é uma paulada. Paulo já tem, embora recente, ele já tem uma característica de escrever, conversando, falando alguma coisa boa pela igreja, orando pela igreja. Paulo, na carta de Gálatas, ele simplesmente fala que aqui veio e quando pensa que não, já está metendo as travas da chuteira no peito dos homens. Não é nada teológico, eu sei essa expressão, mas é isso que ele está fazendo. Ó Gálatas insensatos, quem é que moveu vocês a passar deste evangelho para outro? Entende? Se eu ou um anjo vier e falar qualquer coisa que vá além desse, seja maldito. É engraçado que um monte de anjo apareceu no século passado, né? Apareceu um para Ellen White, apareceu outro lá para aquele Joseph Smith, falou coisas além do que estava na Bíblia, e o povo, é verdade. Cuidado, é problemático isso. Então, o Paulo já começa a trabalhar a questão do evangelho e da lei. Lei e evangelho são duas coisas que precisam existir, que existem e que têm os seus papéis. Mas ele começa a mostrar, por exemplo, olha, há um anacronismo aqui. Abraão foi justificado pela fé ou foi pelas obras? O que veio primeiro? E aí é a primeira vez que Paulo vai usar aquela citação de Joel. O justo viverá por fé. Então, se perceba, a fé entra aí como um dos principais elementos dentro da carta aos Gálatas, que não é por obras, que a lei não tem o papel de ser um elemento salvífico. Repita comigo, a fé não, aliás, a lei não é um elemento salvífico. De novo, a lei não é um elemento salvífico. Quer ver como que a lei não é um elemento salvífico? Moisés chegou lá no Egito e falou assim: aqui está a lei de Yahvé, o nosso Deus. Obedeçam e vocês serão livres. É isso que ele fez? Não, não foi isso que ele fez. Não foi isso que ele fez. Primeiro é libertado, depois vem a lei. Primeiro a salvação, depois o modo de vida.
Primeiro, nós somos salvos pela fé, pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas existe um elemento aí que foi preparado de antemão para que andássemos nelas, que são aquelas obras que nós devemos realizar como parte da nossa vida nova, que é aquilo que nós, dentro da fé cristã, chamamos de santificação. Em outras palavras, a lei é um instrumento de santificação, não é um elemento de salvação. Quando o judaísmo do Segundo Templo transforma a lei em meio de salvação, ou seja, quando o judaísmo do Segundo Templo transforma a religião do Antigo Testamento, revelada por Deus a Moisés e aos profetas, e eles fazem dela uma religião antropocêntrica, em que o ser humano é responsável pela sua própria salvação, aí que vem o esculacho. Por quê? Simples. A lei não é para nos salvar. A lei é para nos santificar, ou era para santificar os nossos irmãos na antiga dispensação. Tá? Bom, neste caso, quando homens ímpios tentam viver de maneira a agradar a Deus, eles conseguem? Não. Claro que não. Homens ímpios não são guiados pelo Espírito Santo. Homens ímpios não são renovados em suas vontades pelo poder de Deus. Eles continuam sendo velhas criaturas. Eles continuam sendo filhos e imagem e semelhança de Adão em seu estado de pecado. É por isso que quando Jesus chega e começa a descer o sarrafo na turma, dizendo, olha, vocês enfiaram um monte de coisa que não é lei no meio da lei. Vocês tentaram facilitar a lei para vocês. E quando você vê um judeu falando que precisa de cumprir isso, cumprir aquilo para a salvação, se você for e observar o judeu, ele vai dizer, olha, você constrói a sua salvação. Eu lembro de recentemente assistir um rabino, ele é meio pop aí nas redes sociais, e ele foi perguntado para ele aí, o homossexualismo é pecado? E ele responde, mas você tem que lembrar que dentro da lei tem coisa que te traz mérito e tem coisa que tira mérito. Então, você pode ser homossexual e isso lhe rouba mérito. Mas se você fizer outras coisas, te dá mérito. Então, é equilibrar a balança. Você pode viver a sua vida de pecado, mas se você fizer coisas boas, você compensa aquilo. E aí tem um monte de crente que quer ser judeu. Tem um monte de crente que quer estudar Cabalá. Tem um monte de crente que quer interpretar a Bíblia à luz do entendimento judaico. Pelo amor de Deus, né? Vai ver, vai assistir, vai correr atrás do que é o judaísmo e você vai entender que não tem ponto de contato. Porque o modo deles interpretarem as escrituras não é o mesmo que o nosso. Porque o modo pelo qual nós interpretamos as escrituras é Jesus Cristo.
o Deus homem, o Deus encarnado pela nossa e para a nossa salvação, o fim da lei, a justiça, a meta, o final, o pleuroma, o absoluto da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Perceba isso. E essa vai ser a briga com Paulo, ou de Paulo com os Gálatas, para mostrar que a salvação não é algo que vem pelos méritos, mas que vem pela graça de Deus em Cristo Jesus. E, novamente, ele vai ter uma primeira parte na carta de Gálatas, dedicado a explicar doutrinária e pastoralmente esse momento, ao ponto e um ponto de mudança em que ele nos traz, então, os elementos de aplicação disso. Comentários até aqui? Ok. Então, nós chegamos às duas cartas mais pesadas de Paulo. 1º e 2º Coríntios. Embora sejam destinadas à primeira igreja, à mesma igreja, aliás, são cartas distintas. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela surge de um momento complicado. Paulo havia pastoreado a igreja durante 3 anos. Ele deixa a igreja sob a tutela de Apolo. Apolo deixa a igreja por alguma razão e a igreja degringola. Então, de repente, tem a família de Cloe levando alguns problemas para Paulo. Alguns questionamentos dos presbíteros da igreja também são levados a Paulo. E algumas questões, então, são consideradas por Paulo. Então, você tem uma igreja dividida, cheia de partidarismo, uma igreja que tolerava coisa que nem os ímpios toleravam, uma igreja, por causa dessa divisão, com gente fraca na fé, com gente forte na fé, isso você sempre vai ter. Então, ali um grande problema em torno de coisas sacrificadas a ídolos e outras questões. Você vai ver uma igreja, por causa dessas mundícias de partidarismo, uma igreja que vai ter ali problemas com culto. Então, 2 momentos, a questão do véu, a questão da ceia do Senhor vão ser problemáticas. Você vai ter pessoas, por causa desses partidarismos, pessoas que achavam que os dons as faziam mais importantes e coisas do tipo. Então, transforma os dons, ao invés de um elemento de comunhão, como ele vai mostrar, em um elemento de rivalidade. A igreja vai brigar por causa disso. Nós temos o capítulo 13, que é um hiato aí para ele dizer, olha, melhor do que falar de dom, melhor do que falar de dom e disputar dom, é saber o que o Espírito Santo faz na nossa vida. E lá atrás, na carta aos Gálatas, Paulo vai dizer o seguinte, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Então, o que ele chamou lá atrás de fruto do Espírito, fruto da presença do Espírito Santo,
lá em Gálatas, ele não vai chamar em Coríntios de dom. Então, Paulo, amor não é dom. Amor não é dom, tá? Não existe o dom de amar. Porque se fosse dom, Deus dá o amor a quem ele quer. Mas amar é ordem. Eu e você somos obrigados a amar. Entendeu? Se eu tenho uma ordem para que eu ame, eu sou obrigado a amar até o meu inimigo, até quem me odeia. Então, Paulo faz esse ato. Depois ele vai discutir ali sobre, capítulo 14, sobre dons, sobre a diferença do profetizar e do dom de línguas. Capítulo 15 é um dos grandes problemas da igreja ainda hoje, tá? Porque os crentes querendo saber, ei, o que é ressurreição? Tinha gente que não acreditava em ressurreição na igreja. Tinha gente na igreja de Corinto que não acreditava na ressurreição. Que morreu, acabou. Quando Paulo tem que falar lá, se nós não crermos, se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, nossa pregação, ele está colocando a crença na ressurreição como uma das coisas mais fundamentais na vida cristã. Se não há ressurreição dos mortos, o que a gente está fazendo aqui? Por que a gente está sendo perseguido, tomando paulada, pedrada, afogando, não sei o que e tal? Qual a razão disso? Se não há ressurreição, para que ser cristão? Aí vem um monte de gente, o que você faria se você descobrisse que não existe ressurreição? Eu continuaria sendo cristão. Nada. Não é um valor ético, meramente um valor ético. Se não há ressurreição dos mortos, é isso mesmo, comamos e bebamos, que amanhã vamos morrer. Eu vivo a fé e a fé em Cristo e a esperança na ressurreição é o que vai dar sentido à minha existência. Como diz um autor contemporâneo, faleceu ano passado, o nome dele Jürgen Moltmann, o cristianismo é total e visceralmente escatologia. É visão de futuro. Entendeu? Ressuscitar dos mortos é o ponto final da história e o início da eternidade. A eternidade não acontece na morte. A ressurreição não acontece na morte. A ressurreição é algo que está posto no futuro da história do mundo. Tá? Então, nós temos essa carta com um conjunto gigantesco de problemas que Paulo vai ter que resolver. Ela vai ser escrita ali por volta... Ela é quase que contemporânea de Gálatas, ano 55. É mais ou menos a data dela, não há muita discussão. Um pouco depois a segunda carta aos Coríntios, que essa é meio assim, a resposta desaforada dos coríntios a Paulo, que manda uma resposta desaforada. Porque quando chega a primeira carta, o pessoal começa, porque ele é muito bom para falar quando ele está escrevendo. Que quando ele está aqui mesmo, pessoalmente, é um bobo, é um manso. Porque ele não é esse apóstolo todo, não.
Ele perseguiu a igreja, ele fez isso, ele fez aquilo. Então, um monte de gente colocando em xeque o apostolado do apóstolo Paulo. Então, aí, meu filho, aí ele entra de sola. Eu costumo dizer que a carta que eu tenho menos gosto de ler. Porque se você não estiver muito bem alinhado, parece que Paulo está sendo arrogante. Paulo parece que está sendo arrogante, mas ele está chamando a responsabilidade para si mesmo. Ele está diante de uma situação em que ele precisa chamar a responsabilidade para si e dizer, olha, eu tenho este, essa credencial que mostra que eu sou apóstolo. Talvez a maior delas é quem plantou a igreja em Corinto? Paulo. Quem começou tudo? Paulo. Está ali, Paulo. Eu esqueci de falar de 1 Coríntios, mas 1 Coríntios tem muitos pontos polêmicos. O uso do véu, a ceia, a questão dos dons. O que mais? Paulo está dizendo com coisas sacrificadas a ídolos. A transposição, por exemplo, de coisas sacrificadas a ídolos. E para quem está aí no Nordeste, comeu milho assado na fogueira de São João, é a mesma coisa. Então, assim, são pontos polêmicos. Pois não, Cremilza? Não, o meu ponto é assim, já tenho uns dias, o senhor esteve com dificuldades, né, de saúde, mas eu estou me roendo aqui já tem uns dias, exatamente porque eu sou mulher, né, e aí eu tenho sido muito questionada, e aí agora que eu falo assim, não, depois de ter passado, fazer 2 cursos só no IBN, agora eu estou fazendo teologia. E aí a pergunta é para quê? E aí é o lugar da mulher no Novo Testamento. Porque eu não vejo exclusão, né, do lugar da mulher no Novo Testamento. Eu não vejo... Eu não tenho intenções de ordenação. Nunca tive. Eu tenho o meu lugar, né, como dizem por aí, ideologicamente falando, eu tenho o meu lugar de fala e eu estou muito satisfeita com o meu lugar. E aí... Eu queria que o senhor pudesse dar uma pincelada nesse sentido, se não for sacrificar muito a sua garganta nesse momento, as suas cordas vocais. E a questão nesse tempo, como capixaba, eu estou há 20, 22, 23 anos só no Nordeste, né? Então, tem uns lugares aqui que é mais difícil essa questão das festas, né, juninas. Né? Nós como crentes já fomos mais questionados. Hoje está mais tranquilo em relação a algumas coisas, que a gente não se escandaliza, a gente não chega perto. Se não escandaliza, a gente come o milho do mesmo jeito, né? Então para a gente não tem muito esses questionamentos, porque você se adapta aonde você está e vai vivenciando cada dia de cada vez. Mas eu queria que o senhor pudesse colocar isso, porque eu não vejo Paulo exatamente como o patriarca machista, como se colocam em alguns momentos. E eu queria saber de uma coisa, se o senhor viu esses dias a fala de René, como é que é o nome? Ed René. Você ouviu? Não, mas qualquer coisa que saia da boca dele, é certo, Jesus Cristo é o Senhor,
Não. Para mim, não presta. Não, então, aí o que saiu, eles tava no Instagram um corte deles falando que eles fizeram tipo um debate, tava falando, e falando da idolatria à Bíblia, né? Que nós somos idólatras, de tudo que eu achava que eles, de todos os ataques, né, que eles estavam fazendo, a questão da releitura da Bíblia, que a Bíblia tem que ser contemporânea e tudo, agora eles estão atacando e dizendo que nós somos idólatras à Bíblia, que há uma idolatria à Bíblia. Né? E agora eu estudei Antigo Testamento e agora eu estou estudando o Novo Testamento como verdades invioláveis, né? Indiscutíveis. Okay. Vamos lá, 3 questões então aí. Primeira, sim, Paulo não é um cara machista. Meus irmãos e minhas irmãs, se eu posso dar um dever de casa para vocês, no geral, eu diria... Não, mas dever de casa a gente falar. Leiam a política de Aristóteles. A política, a palavra política no texto é simplesmente como se regulamenta a cidade ou como se organiza a sociedade. Aí ele vai dizer lá o seguinte: homem é o cara, é o ser mais iluminado que tem, é o ser top das galáxias, e na casa ele é o Senhor mestre absoluto, com poder de vida e morte sobre todos os que estão sobre ele. Isso inclui mulher, filhos e escravos. E, gente, eu não vou ser politicamente correto aqui e falar escravizado, não, tá? Porque isso é coisa nova. Escravos. Essa era a condição deles. O que isso significa? Ele já colocou aí o ser humano, ou o homem, o macho, como o ser absoluto de todas as relações possíveis dentro da sociedade. É o parâmetro da sociedade, é o homem. Ok? Ok. Abaixo vem a mulher. Só que esse abaixo é abaixo mesmo. Não é uma forma de dizer, não é um jeito de falar. É literalmente, ele vai dizer o seguinte: a mulher só não é menor do que o homem, porque senão não daria para ter relacionamento entre homem e mulher. A mulher é ímpar. Aristóteles, a mulher é inferior ao homem em praticamente tudo. A mulher, vai dizer Aristóteles, está em algum lugar entre as ferramentas, os escravos, dentro de um lugar dentro de casa, dentro da casa. Perceba, quem é machista? Aristóteles. Aliás, Aristóteles é quem vai ser tutor de um camarada chamado Alexandre o Grande, que vai espalhar por todo o mundo que nós conhecemos e do qual nós estamos falando no Novo Testamento, os valores greco-romanos. Então, quando Paulo tem que escrever para Éfeso, maridos, amai vossas mulheres,
esposas, submetam-se aos seus maridos, ele está falando contraculturalmente de uma realidade em que o homem era opressor da mulher e a mulher, em reação ao homem, o atacava, o humilhava. Então, a disputa era pesada, principalmente na cidade de Éfeso, onde havia o segundo maior templo dedicado à deusa Ártemis, ou Diana, ou, se você quiser, Mulher Maravilha, do mundo. E as mulheres dominavam o cenário religioso em Éfeso. Por que você acha, então, que precisou Paulo falar sobre isso? Aliás, o ponto de leitura de Efésios, capítulo 5, é a partir do versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres ao seu próprio marido, não é a qualquer homem, é ao seu marido. Como a igreja é submissa e se sujeita a Cristo. Marido, ame a sua mulher, como Cristo amou a igreja. Então, você cria relações de mutualidade e reciprocidade. E a gente precisa lembrar que nós, igreja, somos corpo de Cristo, então Cristo é o nosso cabeça e nós somos o corpo. Nessa relação, Cristo age por meio de nós e nós agimos em nome de Cristo. Isso não é humilhação, isso é chamado a relação, porque, afinal de contas, no Éden, antes da queda, qualquer cheque que saísse dali tinha que ter duas assinaturas. Deus não criou homem superior à mulher, nem a mulher superior ao homem. Nem machismo, nem feminismo. Igualdade. Homem e mulher refletem aquilo que Deus é no seu ser trinitário. Essencialmente funcionalmente diversos. Qual é o problema quando o feminismo entra na jogada da igreja? Mulheres querendo assumir o papel de homens e os homens, que já são os bunda mole, me perdoe a expressão, fugindo de qualquer responsabilidade. Por exemplo, vai ver as igrejas chamadas inclusivas. Quem é a sua liderança? Não são homens gays, são mulheres lésbicas. E até agora que eu vi, o único homem gay que é líder de uma igreja, ele é feminino. Ele é afeminado no sentido de aparência. Então, aqui nós temos uma grande questão. Sim, existe o espaço da mulher dentro da vida da igreja. Isso agora é a minha opinião. Existe o lugar da mulher dentro da igreja. Existe o lugar do homem dentro da igreja. Esses lugares são bem definidos. Eu, particularmente, não penso que o lugar da mulher é o lugar da liderança. Eu acredito que o lugar da mulher não é o lugar do ensino, por exemplo, da pregação.
dominicalmente, ali no culto. A mulher tem outros papéis. Ela é, sim, a pessoa que deve estar ensinando outras mulheres. A pior coisa que tem para mim, como pastor, é ter que falar para mulheres. Não é que eu não tenha a autoridade para falar, não é que eu não tenha o conhecimento para falar, porque existem coisas que são próprias de vocês. Mulheres mais novas, mais velhas, precisam aprender a ensinar as mais novas a amarem aos seus maridos, a amar os seus filhos. Nós precisamos das mulheres na retaguarda. É básico. Vá ver quantas mulheres aí que hoje são arrimo de suas famílias que querem estar nessa situação. Então, assim, eu penso que na igreja as mulheres precisam assumir, sim, os seus lugares. Mas o lugar da mulher dentro da igreja não é onde ela quiser, é onde Deus determinou. Com as funções, com os dons, com as capacitações. E nós carecemos disso. Nós carecemos disso. Então, por exemplo, na igreja presbiteriana, mulheres não pregam no culto à noite. Mulheres não são pastoras, mulheres não são presbíteras, mulheres não são diaconisas. Mas sim, elas podem ser missionárias, elas podem ser evangelistas. Aí alguém vai dizer, mas faz todas as coisas. Não faz todas as coisas. Porque aí é uma questão de dom também. É uma questão de dom. Sim, vão ter problemas, vão passar por problemas. Infelizmente, nós estamos vivendo uma onda aí de machismo voltando. Tem sido chamado de red pill no meio mundano, e isso tem invadido as igrejas também. Todas. Esse negócio de legendários aí também, por exemplo, é uma delas. É uma dessas formas. Então, particularmente, ensino, cuidado de crianças, adolescentes, isso é o lugar da mulher. O discipulado, o acompanhamento de... Homem não discipula a mulher, tá? Homem não discipula a mulher. Mulheres discipulam mulheres. Então, se você é mulher e quer ser evangelista, trabalhe com discipulado com outras mulheres. Da mesma forma, mulher não discipula homem. Homem precisa ser discipulado por outro homem. É aí que a gente vai encontrar uma Priscila da vida, uma Dorcas da vida. Onde estava a Dorcas? Fazendo um papel de assistência social comunitária com as pessoas. Calvino vai dizer nas suas institutas que as mulheres precisam estar no apoio diaconal da igreja. Século XVI, ninguém pensava nisso. O apoio diaconal da igreja são as mulheres. Ou seja, o apoio do serviço, da assistência, são as mulheres. Agora, esse lugar fica desocupado pelas mulheres, quem vai ocupar? Homem. O lugar do homem dentro da igreja é o seu governo. Então, se você discorda, eu não estou falando você cremilda, vocês mulheres que estão me ouvindo discordam, vocês podem ficar bravos, podem ficar chateados comigo, mas esse é o meu pensamento, vocês não vão me convencer do contrário. Paulo vai dizer isso muito claramente. Pois não, cremilda? Pastor, eu nem quero lugar de homem, eu quero dar um no seu lugar, eu não quero. É isso que é muito claro para mim nas cartas de Paulino.
das cartas paulinas. No Antigo Testamento é muito claro para mim, teve algumas mulheres que se destacaram no Antigo Testamento, e eu acho lindo a maneira como Deus as levantou, foi pontual em muitos momentos, né? Como Deus levantou cada uma delas no Antigo Testamento. E no Novo Testamento também é muito claro para mim, é muito claro o papel de cada mulher. Não, mas eu entendi que você não quer ocupar. Não quero. Eu não quero ser Não. presidente, eu não quero administrar nada, eu já tenho muita coisa para administrar, né? E Eu aí, sei. então, assim, eu fico chocada com algumas que fazem. A gente está numa sociedade que muitas vezes eu me identifico e falo, olha, eu sou, quando falam, me chamam de pastora, e eu falo, não, eu sou missionária. Me chamo de Cremilza, não precisa colocar nomenclatura nenhuma. Me chamo de Cremilza, né? Me chamam de pastora. Só que a sociedade, no geral, acha isso normal chamar você assim. Assim, e Carlos explica, eu explico, a nossa denominação não tem pastoras. No máximo, tem uma missionária que é evangelista junto. Né? No nosso caso aqui, a gente sempre explica isso, mas tem essa postura da sociedade em si, que eles, mesmo sabendo, a gente explicando e falando, eles ainda, né, as crianças ainda às vezes chamam por causa da sociedade em si. Mas essa revitalização do Redville está trazendo muito mais dificuldades do que isso. E tem a questão do neopuritanismo também. Que para mim é um desfavor para a igreja. Mas você levantou uma outra questão também, que foi a questão a questão lá do comida dedicada a ídolos. Foi. O que o senhor falou, né? Eu só dei a contrapartida. Ah, tá. Então, vamos lá. Aqui a primeira questão tá clara ou não? E eu não estou falando só com a Cremilson, com todos vocês. Está claro? Porque o outro lado... ok. Então, vamos lá. A questão do coisas sacrificadas a ídolos. Sim, são coisas sacrificadas mesmo. Vamos dizer assim, era um animal que era colocado na frente do ídolo, era feito um culto e tal, matava-se o bicho e ia para o açougue. São João, São Pedro, São qualquer outra coisa aí. Cosme Damião. Não, Cosme Damião aí tem um problema. Cosme Damião aí eu tenho um problema sério com Cosme Damião. Que aí porque Cosme Damião já é algo ligado ao culto afro. E não é Cosme Damião. É aos herês. Herês são as divindades, do candomblé e também da Umbanda, mais da Umbanda do que do candomblé, que seriam espíritos de crianças. E antes de ir para a rua, as balas passam por um ritual. Na quermesse de São Pedro, São João e sei lá, qual outro, Santo Antônio, não tem isso. As quermesses lá é para ganhar dinheiro. É simplesmente isso. Vai fazer um pastel não é oferecido para santo nenhum e não tem nada disso. As comidas estão lá para ganhar dinheiro, só para isso. Não passou por um ritual. Nada daquilo passa por um ritual. Então, a relação é diferenciada. A questão escandaliza? Escandaliza.
Quem? Geralmente são os irmãos fracos. O problema é que, por causa dos irmãos fracos, os irmãos fortes precisam estar ali seguros do que eles creem e abrir mão de algumas coisas. Então, é algo que vocês precisam tomar atenção. Mas isso não escandaliza. O escândalo não é para o incrédulo. Dentro da mentalidade evangélica, pensa-se que vai se escandalizar o incrédulo. O incrédulo não está nem aí para o que você faz ou deixa de fazer. Ah, mas ele vai apontar o dedo se eu fizer. Claro, você encheu a paciência falando que o trem é do capeta, quando você vai lá e come, é do capeta. É verdade. Ele não crê em nada do que você faz, do que você fala. Ele só está metendo o dedo no você porque você meteu o dedo nele primeiro. Então, às vezes nós... eu não vou fazer isso para não escandalizar o incrédulo. Não, escândalo não é para o ímpio. Escândalo tem a ver com o crente fraco. E eu quero enfatizar isso. Crente fraco. Crente fraco. Infelizmente, tem um monte de crente fraco. Eu lembro que eu morava numa cidadezinha, eu ia caminhar de bermuda. Quando eu estava de calça, o pastor da Assembleia de Deus do lado da minha casa me dava a paz do Senhor. Quando eu estava de bermuda, ele falava oi. Espera lá. 2 pesos, 2 medidas. A calça me faz mais santo, o bermuda me faz menos santo. Então, quer dizer que quando era necessário alguém cingir os lombos, isso é, levantar aquela veste talar toda para fazer algum trabalho braçal, o cara era mais santo, se era menos santo, como é que é isso? Mostrar a perna... Gente, não faz sentido. Escândalo é para o fraco na fé. Então, você tem que tomar cuidado. Porque se esse escandalizar, porque você não está nem aí para ele, melhor seria para você pendurar uma grande pedra de moinho no pescoço e pular dentro do rio. Então, aí é uma coisa. Mas a fraqueza espiritual passa por uma questão muito prática e nossa. O ensino da palavra de Deus. E não é um ensino superficial, é um ensino aprofundado. Infelizmente, saiu aí os resultados do censo 2022, agora em 2025, a parte que fala sobre religião. A igreja evangélica nunca foi tão grande, mas ela também nunca foi tão pobre em termos espirituais. Eu não estou falando, irmãos, que a minha denominação é melhor, não. Porque eu vou falar uma coisa para você. Tem uns crentes presbiterianos safados, sem vergonha, que não lê uma Bíblia, que não estuda nada, que não lê nada. Você fala a mesma coisa 2, 3, 4, 5 vezes, você perde os cabelos. Eu não, porque ainda tem. Mas se fosse depender de mim, eu já tinha arrancado uns aqui. E não aprende, tá? Não é falta de ensinar, não. É má vontade em aprender. Então, é geral isso.
É geral isso. Mas eu e você, que estamos aí estudando, formando, trabalhando para sermos teólogos, nós precisamos estar caminhando em águas profundas. Tem um monte de crendice de crente que precisa acabar. Igual, na igreja de vocês deve ter um monte de gente que tem medo do diabo, tem medo de demônio, tem medo de ficar possesso. Como se Satanás pudesse tocar na vida de um crente. Isso é falta de ensino. Como se a caneta, a mesma caneta ungida vai te abrir os caminhos, uma caneta amaldiçoada vai te fechar os caminhos. Pelo amor de Deus. Por que Paulo fala, não sabeis que atrás de cada ídolo tem um demônio? Por que ele está falando isso? Não é a Deus que é oferecido a isso ou aquilo. Mas ele vai falar, olha, se a tua consciência não te traz dano, coma. Como que te oferecer, coma de onde vier, dá glória a Deus e manda para dentro. Afinal de contas, se você comeu recentemente qualquer produto da Sadia de frango, saiba que aquele frango foi morto em um ritual muçulmano. Tá? Todo frango da Sadia, Perdigão, ele é morto de forma halal. Então, ele foi consagrado a Alá. E Alá não é Deus, tá? Pelo amor do Eterno, não fale que Alá é Deus. Alá não é Deus. Não é, pelo menos, o nosso. Eu sou um demônio qualquer lá que mandou um anjo falar algo além do que já fora posto e o pessoal acreditou. Então, assim, eu penso que aí é melhor eu e você temos discernimento. E aí vem uma questão de segurança, discernimento. Qual é isso? Bom, dentro das questões, tá, chegou num lugar, não há nenhum problema, não há aquele escandalizar todo da parte dos crentes, tá? E assim, já que os crentes são muita coisa, eu quando falo muita coisa, são muitos grupos, foca em você, foca no seu grupo. Se a sua denominação já disse, nós não queremos comer nada de festa junina, não coma nada de festa junina. Mas também, por favor, na época de festa junina, não faça festa na roça, culto da saudade, coisa parecida. Arraiar gospel, não faz isso. Porque isso aí já é palhaçada. Você quer comer milho assado, batata assada, faça na sua casa, chame seus irmãos, tal, mas não faça nada que pareça ser. Faça só a comida. Pronto, comida. É a única época do ano que nasce milho, pronto. É aquela época que você tem que comer milho, comer pamonha, comer papa, comer curau, sei lá o nome que você dá para aquilo. Agora, dentro da sua denominação, ensine. Por exemplo, Cremilza, você é de onde aqui do Espírito Santo, minha filha? Cremilza? Eu sou de Baixo Guandu. Baixo Guandu. Ah, então você conhece Santa Teresa? Conheço, já fui umas 3 vezes Santa Teresa, Santa Leopoldina, conheço aí a região toda. Não. Latino. Nós vamos ordenar o Carlos André e trazer ele aqui para plantar uma igreja lá em Santa Leopoldina. Bora! Minha mãe vai ficar tão feliz, tão feliz. Tô profetizando. O senhor não sabe o nível da pressão, não. Não, uai.
Depois vamos conversar, André. Vamos conversar depois. Amém, Jesus. Santa Teresa, para quem não conhece, o Espírito Santo nem a cidade, é a primeira cidade de colonização italiana no Brasil. Irmãos, vinho, cerveja, agora com esse negócio de cerveja artesanal, é algo normal na igreja. Nas igrejas. Primeiro, a maior igreja evangélica na cidade é luterana. Ou são as igrejas luteranas. Se a cidade tem 13 mil habitantes, 2 mil são luteranos. Nem as Assembleias de Deus batem. Entendeu? A cidade é majoritariamente católica. O segundo grupo são os luteranos. Depois vem a Assembleia de Deus, Batista, Maranata, em 15º lugar, presbiterianos. 0,32% da população. Sério mesmo. Ok. Exceto batistas, e não todos, assembleanos e grupos pentecostais, o uso da bebida alcoólica pelos outros grupos é normal, é normalizado. Inclusive presbiterianos. Escandalizou? Algo normalizado, gente. Por exemplo, eu sou pastor presbiteriano, não sei se já falei isso, mas o avô do meu bisavô já era presbiteriano. E na minha família sempre houve bebida alcoólica. O avô do meu bisavô era português. Veio de Portugal. Então, se imagina, distância. Não mudou nada. Não mudou nada. A Igreja Presbiteriana do Brasil começou a falar assim, cuidado com bebida alcoólica, em 1903. Ela foi plantada em 1859. Então, quase 60 anos depois. E o avô do meu bisavô já era presbiteriano. Então, na casa do meu avô, isso era normal, vinho. Era normal uma cervejinha. Eu cresci vendo isso. Agora, você nunca me viu, nunca vai me ver, nunca vai saber. Deu tonto, deu bêbado, deu dando vexame, fazendo escândalo, coisas do tipo. Porque fora daquela simples expressão de Paulo, não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito Santo, todas as outras referências a vinho nas Escrituras não ou bebida alcoólica, não vou falar vinho, porque senão a gente parece estar sacralizando tudo, é a questão do uso. Então, cuidado, essa é uma questão que não é necessariamente bíblica, mas ela é cultural no Brasil. Às vezes, vencer essa questão cultural hoje é difícil. Mas, por outro lado, a gente evita uma coisa. Nós não temos uma pastoral ou um ministério para cuidar dos alcoólatras da igreja. A gente não tem. Não existe nenhum ministério na igreja de vocês para os alcoólatras. Crentes, os crentes alcoólatras, você não vai tratar, porque se ele é alcoólatra, ele não é crente. Se ele é crente, ele não é alcoólatra. Essa é a relação. Isso é algo construído dentro da cultura evangélica brasileira. Mas eu vou falar, é da cultura evangélica brasileira. Não é da cultura
evangélica, mundo afora. E quando eu falo mundo afora, eu não estou falando nem dos caras que não são crentes, não, tá? Dos caras, dos evangélicos de meia pataca que tem por aí. Não, estou falando de gente crente, gente sincera, gente honesta, gente temente a Deus, gente que tem vida de oração, que tem vida de comunhão com Deus e que faz uso de álcool. Então, cuidado, você precisa saber que existem essas questões. Como é que você vai tratar isso? Como é que você vai lidar com isso? Pastoral e doutrinariamente. Forçar que é pecado, aí você tem que colocar até Jesus como pecador. Aí vem os adventistas, por exemplo, e fala aquela pataquada de que o vinho no tempo de Cristo não tinha álcool, que é uma grande mentira. Sendo que a fermentação de álcool, de trigo, a fermentação, aliás, de vinho, do trigo para cerveja, até mesmo a destilação dessas bebidas, elas partem de um princípio simples. Preservação do material que você tinha ali. Por exemplo, a cerveja, ela é pão, ela é alimento. Vinho é alimento. Não estou falando do Canção, do Serra, Gaúcho da Serra, sei lá, essas coisas não. Cantina da Serra, essas porcariadas que tem por aí, não. Falando de vinho. Vinho era para ser alimento. Inclusive, por exemplo, na Itália, você é o único lugar no mundo que você toma vinho na cantina do seu trabalho. Normal. Igual a água, suco de uva, vinho, refrigerante, normal. Porque é parte do alimento. É parte da alimentação. O que é pecado não é o consumo. O que é pecado é o não usar corretamente o consumo. É como você vai consumir. A bebedice nas obras da carne é seguido pela glutonaria. Então, quando você for fazer aquela piadinha, crente não bebe, mas come, você está dizendo o seguinte: crente é tão pecador quanto quem bebe. Porque glutonaria é pecado. Então, crente que precisa de abrir o zíper ou abrir o cinto, porque comeu demais no almoço depois da escola dominical, ele está em pecado tanto em pecado quanto o cara que encheu os canecos no sábado à noite. Perceba, nós precisamos ser coerentes com as Escrituras. E fazer corretamente as nossas leituras atuais. É igual o maluco aí que um dia desse chamou a atenção do membro da igreja dele que estava levando a água para ele porque estava com a tatuagem à mostra. Uai, se a sua igreja não pode ter tatuado, por que você vai aceitar o tatuado? Por que você vai fazer o tatuado esconder essa tatuagem? Você não é o bonzão aceitando todo mundo? Se você acha que a tatuagem é pecado, você não pode aceitar o cara. Pronto. Tatuagem é pecado? Aí você vai fazer as suas leituras bíblicas. Você vai fazer suas leituras teológicas. Você vai fazer suas leituras históricas. Como a igreja tem tratado isso? Então, várias coisas precisam ser consideradas dentro dos seus aspectos teológicos, pastorais, práticos, culturais e contextuais. Mais alguma pergunta que ficou sem responder? Ou algum comentário que vocês queiram fazer?
Para mim tá tudo ok. Bom, eu acho que nós vamos ter que voltar na semana que vem. Espero que eu esteja melhor. Mas, percebam, irmãos, ainda que nós tenhamos nos deslocado um pouco do cerne, ela está dentro da questão. A teologia não é o mero pode, não pode. Faça, não faça. Qualquer teólogo precisa de saber dar a resposta daquilo que ele crê. A partir das Escrituras, a partir da fé da sua igreja, da sua denominação, ou seja, daquele conjunto de crenças que a sua denominação tem, a partir daquilo que eles experimentam. Tá? Bom, se nós não temos mais nada a tratar por hoje, eu quero agradecer a paciência de vocês, mais uma vez, quero agradecer a atenção que vocês deram nessas 2 últimas semanas. Infelizmente, aí, algumas dificuldades pessoais. E quando eu falo dificuldades nessas 2 últimas semanas, eu não peguei em nada nas 2 últimas semanas para fazer. Então, eu tenho que subir todo o material para vocês, fazer tudo isso. Eu estou retomando essa semana trabalho. Eu fiquei afastado de todas as minhas atividades na faculdade. Então, se eu não te respondi, se eu não respondi alguém, se eu não fiz nada, é porque eu estava necessitado desse tempo. E agradeço aqueles que oraram por mim, tá? Pela minha recuperação, pela minha saúde. Continue orando, que ainda não está 100%. Tem aí alguns médicos para ir, algumas outras questões para fazer. E é isso por hoje. Obrigado pela atenção. Reflitam antes de me atacar e desistir do curso, tá? Mas Deus abençoe vocês e até a próxima. Até.